Boa noite. Agradecemos a presença de todos nesse encontro para falarmos um pouco do RIBO, o nosso escritório de apoio aos solteiranos do Brasil. E nessa oportunidade, vocês conhecerão toda a equipe, um pouco do que fazemos e também terão a oportunidade de fazer perguntas para nós. Para enviar as suas perguntas, pedimos que durante a nossa apresentação, vocês utilizem o campo de comentários do YouTube. Essa é a nossa equipe do RIBO, e eu sou o Edilson Gustiquen. Eu sou formado em administração de empresas e com pós em finanças. Entrei no RIBO como assistente do departamento financeiro no final de 2002 e depois de pouco menos de um ano, assumi a posição de supervisor da Fundação Rotária. E desde abril do ano passado, assumi a posição de gerente do escritório do Rotary no Brasil, o RIBO, mas também continuo na função de supervisor da Fundação Rotária. O Rotary, ela tem uma rede internacional de escritórios para apoiar os rotarianos, e a nossa sede fica em Evanston, nos Estados Unidos, e temos mais 6 escritórios internacionais ao redor do mundo, que foram criados para dar apoio aos rotarianos do idioma, cultura e moeda local. Juntos, esses 6 escritórios internacionais, elas dão suporte a cerca de 61% do total de associados do Rotary no mundo, e todos têm uma estrutura similar que mostrarei adiante. O escritório do Rotary no Brasil, ele foi aberto em 1981, na cidade de São Paulo, e essa é a estrutura atual do RIBO. Atualmente, temos uma equipe formada por 12 pessoas, onde temos uma área administrativa de recursos humanos do escritório, o CDS, que é a área de suporte a clubes e distritos, nós temos um financeiro, a Fundação Rotária e uma nova posição que foi criada agora em janeiro desse ano, que é na área de comunicação. Hoje, cada departamento terá um espaço para passar informações importantes e fornecer recursos e até dicas sobre como seu clube pode usufruir de nossos serviços. Mostraremos um pouco da estrutura do RIBO e vocês vão conhecer cada departamento com os membros de nossa equipe. E no final responderemos as suas perguntas. E para começar, eu convido a Débora para iniciar falando sobre o CDS. Boa noite, Débora. Passo a palavra para você falar sobre o seu departamento. Boa noite, meu nome é Débora de Oliveira, minha formação é em gestão empresarial. Eu trabalho no Rotary há aproximadamente 20 anos já, estou como supervisora aqui representando a equipe de suporte a clubes e distritos, cuja sigla CDS significa Club and District Support em inglês, e como o próprio nome já diz, presta suporte a todos os Rotary clubes do Brasil. Ao meu lado esquerdo aqui na tela está o Washington Pinheiro, coordenador do departamento, e à direita o Caio Cruz, também coordenador. Prestamos suporte aos líderes distritais, rotarianos, rotaractianos, interactianos, com orientações sobre normativa rotária, ferramentas online e recursos disponíveis para a administração dos clubes e distritos em nossa região. Nós damos suporte fornecendo treinamento no GETS, que é o treinamento dos governadores eleitos, treinamento dos presidentes eleitos de clubes, treinamento dos assistentes, assembleias distritais e na Assembleia Internacional. Desenvolvemos materiais de treinamento personalizados para esses eventos, bem como tutoriais, vídeos e recursos online. Também fornecemos orientação sobre normas aprovadas pelo Conselho Diretor da RI, procedimentos e documentos estatutários do Rotary, bem como esclarecimento de dúvidas e auxílio nas tarefas relacionadas às operações do clube em geral. Como temos contato regular com os clubes e conhecimento regional, podemos ajudar a garantir que as suas ideias e preocupações sejam ouvidas e levadas em consideração, atuando também como transmissores à nossa sede mundial. Em outras palavras, nós somos a ponte entre o rotarismo brasileiro e a sede do Rotary nos Estados Unidos, em Evanston. Também trabalhamos para destacar informações importantes do RI relacionadas a operações eficazes de clubes e distritos. Contem conosco sempre e agora eu vou passar a palavra ao Washington Pinheiro, que falará um pouquinho sobre o site Meu Rotary. Obrigada. Boa noite. Como a Débora falou, me chamo Washington e faço parte do Departamento de Suporte a Clubes e Distritos.
A minha formação é na área de tecnologia da informação. Também tenho o privilégio de trabalhar no escritório do RI desde o ano de 2002 e também tenho passado pelo departamento de publicações e atualmente no departamento de suporte a clubes e distritos. A minha primeira conexão pessoal com o Rotary foi lá em meados de 2001, quando conheci o Campion Oeste, onde eles formam e preparam os jovens para o seu primeiro emprego de trabalho. Então, esse é um pouquinho do Washington. Agora vou falar um pouco do site My Rotary para vocês. Os dirigentes 2021 terão acesso relevantes à área de gestão, dados associados, relatórios e metas e progresso. A tela que vemos acima, após criar o seu login e senha, seu acesso lhe permitirá a visualização da área de trabalho do clube, como vemos acima. Aqui estão algumas tarefas simples como adicionar novo associado, excluir associado e também a indicação dos dirigentes eleitos 21-22. Hoje este acesso é somente aos dirigentes 2021. Ressalto também que o acesso já lhe permite a efetuar a indicação dos dirigentes eleitos e dirigentes eleitos. Então não perca essa chance e não deixe para a última hora e garanta a continuidade da sua gestão. Vemos também o painel do Rotary Clube Central. Ao acessar o Rotary Clube Central, visualizamos o painel do Rotary Clube Central, onde é possível ver algumas tendências e números de anos passados e resultados atuais. O Rotary Clube Central é a central de metas do seu clube. Este ano, o Rotary Clube Central tem um papel central na gestão do clube e está cada vez mais adequado para a gestão de realizações do seu clube. Há muitos aspectos importantes do Rotary Clube Central, como o painel, onde podemos analisar o progresso e o desempenho geral dos clubes em relação aos seus objetivos. A central de metas é onde os clubes inserem suas metas. Como saber qual meta lançar e qual meta é reconhecida na menção do Rotary para o ano 2021? Este ano, todas as metas contam para a menção presidencial. Sim ou não? Sim. Todas as metas que estão no Rotary Clube Central contam para a menção do Rotary. O Rotary Clube Central será a única ferramenta necessária para alcançar a menção do Rotary. Não se esqueçam isso, pessoal. Por fim, ao acessar o Rotary Clube Central para o ano 2021, podemos observar 25 metas. Caso o clube alcance 51% das metas, que equivale a 13 metas, ficará elegível a menção do Rotary para o Rotary Clube. Agora eu passo a palavra para o meu colega Caio e ele dará continuidade. Uma boa noite a todos. Obrigado, Washington. Olá, boa noite a todos. Eu sou o Caio Cruz e eu faço parte da equipe do CDS aqui no Ribo. E eu já estou há 5 anos como coordenador do suporte a clubes e distritos. Eu sou formado em administração de empresas e eu acredito que eu já estava meio destinado a trabalhar aqui porque eu nasci no dia 23 de fevereiro, o dia do Rotary. Desde que me lembro, as minhas agendas tinham esse dia marcado no dia do meu aniversário. Bom, eu quero falar sobre vocês, sobre a central de aprendizado. Eu queria uma pequena interação especial aí no chat agora. Respondam aí, coloquem aí. Você já acessou o Learning Center, a central de aprendizado? E se sim, qual foi o último curso que você fez? Bom, a central de aprendizado é onde estão disponíveis os cursos, seja para o seu cargo ou para saber mais sobre o Rotary. E estão disponíveis o ano todo. Incentive os novos associados a conhecerem mais sobre a nossa organização. Reúna-se com eles, com outros associados, para fazer junto um curso e aprofundar o conhecimento sobre diversas áreas. Hoje temos alguns cursos lá, como por exemplo, prevenção de assédio, atração de novos associados, entendendo conflitos, curso de mentoria e muitos outros. Acesse rotary.org/learn para ir direto. Agora eu passo a palavra para Clarita. Muito obrigada, Caio.
Boa noite, satisfação em falar com todos vocês. Sou a Clarita, trabalho no Rotary e faço parte deste seleto time do Ribo há 18 anos. Sou responsável pela área administrativa e gestão de pessoas. Sou formada em comunicação social com ênfase em relações públicas. E assim como o Rotary está sendo preocupado em servir da melhor maneira possível a todos vocês rotarianos, também se preocupa com todos os seus funcionários. E para isso está sempre buscando, aprimorando e desenvolvendo seus recursos. Então, para poder servir da melhor maneira possível todos os nossos colaboradores do Ribo e todos vocês, rotarianos, fui em busca de conhecimento e aprimoramento. Para isso, fiz uma especialização ou MBA em gestão de pessoas e atualmente estou cursando uma pós-graduação em psicologia positiva. A nossa área administrativa também presta suporte para todas as áreas do nosso escritório, em especial para a área financeira e Fundação Rotária, auxiliando com a verificação do projeto, análise de relatórios de despesas, envio de reconhecimentos. E, bom, não estou sozinha no nosso departamento administrativo. Trabalho em conjunto com o Robson Duarte, para o qual cedo a palavra agora. Obrigado, Clarita. Boa noite a todos. Eu sou o Robson, trabalho há 6 anos pelo Rotary, junto com a Clarita. Eu tenho bacharel em Ciências Contábeis e Técnica em Administração. Além de trabalhar junto com a Clarita, como ela mesma já disse, eu dou apoio ao Departamento Financeiro com a checagem de prestação de contas, variadas de rotarianos e com processamento de contribuições destinadas à Fundação Rotária. E presto apoio também ao Departamento da Fundação, com a checagem de prestação de contas de projetos realizados pelos clubes e distritos. E como a Clarita mesma disse, também auxiliamos com os envios dos reconhecimentos. Talvez você já tenha ouvido falar da gente, pois antigamente cuidávamos das vendas das publicações impressas. E hoje em dia, como todas as publicações se tornaram virtuais, somos responsáveis pela atualização da área para download da nossa página brasileira do Rotary, que é diferente do MyRotary. Muitos rotarianos procuram download no próprio MyRotary, mas tem a página brasileira destinada para as publicações brasileiras, que no MyRotary tem de todos os países. E agora eu passo a palavra para o meu colega Carlos, do Financeiro. Com você, Carlos. Boa tarde, eu sou o Carlos. Trabalhamos aqui no financeiro, né? Sou eu, supervisora, é a Cláudia. Gostaria de passar a palavra para a Cláudia para que ela se apresentasse inicialmente. Obrigada, Carlos. Boa noite. Meu nome é Cláudia. Eu sou coordenadora financeira e faço parte da equipe do Rotary há 6 anos. Sou formada em administração de empresas e pós-graduada em gestão estratégica de serviços. No departamento financeiro somos eu e o Carlos, onde realizamos todo o processamento da rotina financeira do escritório do Brasil e de alguns países da América Latina, como Colômbia, Chile, Peru e Venezuela. E também atendemos vocês nas dúvidas que surgem relacionadas a per capita, semestral de RI, entre outros. O Carlos vai dar maiores explicações e detalhes sobre as per capitas. Até mais. Obrigado, Cláudia. Bem, eu sou Carlos, né, Araújo, supervisor financeiro da operação do Rotary no Brasil. Tenho 5 anos aqui na operação do Rotary. Sou formado em administração com MBA em finanças, com 14 anos de experiência desenvolvido no setor privado. Tá? Agora vamos abordar a principal questão que mais traz interação com os nossos associados, que se refere à fatura de per capita do Rotary Internacional. Como exemplo, no acesso, todo dirigente de clube do MyRotary, dentro do item gestão, administração de clubes, finanças, fatura do clube e fatura atual, é possível obter a fatura de per capita de RI. Na fatura, constam o detalhamento dos valores cobrados. No exemplo, $34,50 de per capita, $1 de conselheirização e um valor de $11,34 referente à prorata de associado, que foi admitido no semestre anterior. O vencimento original da fatura de julho de 2020 tem uma tolerância de 120 dias, até 31 de outubro. Tá? Note que para pontuar neste quesito na menção do Rotary, é necessário realizar o pagamento
o quanto antes de receber o aviso que é encaminhado pela nossa sede mundial. Na fatura, na própria fatura, no campo inferior esquerdo, é possível encontrar o link para a emissão do boleto bancário. Nesse link, ao abrir nossa página do Rotary.org.br, certifique-se de preencher corretamente os dados de login e selecionar a opção Pagamento de cota per capita. Clicar, então, em Login. Nesse momento, o sistema identificará automaticamente o clube do emissor do boleto. Logo, é necessário preencher o formulário para que o boleto possa ser emitido. Observar que o valor a ser digitado deve ser convertido em reais, pela taxa do dólar Rotary. Preencher as demais informações como CEP, endereço e clicar Gerar boleto. Instantaneamente, o sistema retornará o boleto que pode ser pago por meio de qualquer canal bancário. Estas são as principais questões referentes à fatura de per capita de RI. Qualquer outro detalhe que tiverem necessidade, podem nos contatar e também enviar a questão aqui no chat, que nós vamos tentar responder o melhor possível. Agora passo a palavra para a nossa colega da Fundação, a Patrícia. Muito obrigada, Carlos. Bem, boa noite a todos. Com muita satisfação, eu vou começar a apresentar agora a equipe que dá apoio em assuntos ligados à Fundação Rotária. O meu nome é Patrícia, sou formada em Relações Internacionais, eu tenho também mestrado e pós-graduação, e há mais de 7 anos eu atuo como coordenadora de captação de recursos da Fundação Rotária aqui para o Brasil, mas eu já estou envolvida com o Rotary há muito mais tempo, né? O meu pai, ele foi rotariano por mais de 30 anos na nossa cidade, que é Sorocaba, no interior de São Paulo, e eu também fui intercambista do Rotary em 2003, quando eu morei por 1 ano na Dinamarca. Bem, mas como sabem, falando da nossa fundação, ela recebe contribuições voluntárias e as investe nos projetos humanitários dos rotarianos. Nesse sentido, o nosso departamento pode auxiliá-los, né, com questões sobre contribuições, oportunidades e reconhecimentos ao doador, bem como nós damos suporte com relação a projetos de subsídios do Rotary e as bolsas de estudo. Nós também auxiliamos com o braço brasileiro da Fundação Rotária, a BTRF, e os seus programas. Se tiverem qualquer questão sobre esses assuntos, por favor, já podem ir colocando aí no campo de comentários para a gente tentar ajudá-los no final da nossa apresentação. Além de mim, a nossa equipe é composta pelo Bruno Kudaca, coordenador especialista em contribuições e reconhecimentos, e pela Larissa Gonçalves, que é coordenadora especialista em projetos, e ambos vão se apresentar logo menos. E claro, também a equipe é composta pelo Edilson Busquem, que cumula a posição de gerente do nosso escritório e de supervisor do nosso departamento. No nosso dia a dia, nós prestamos apoio em relação às dúvidas sobre as possibilidades e meios de doar, podendo explicar melhor as alternativas disponíveis para direcionar a sua doação, como o Fundo Anual, que financia os projetos humanitários dos rotarianos, o Fundo Polio Plus, cujos recursos arrecadados são empregados na nossa luta pelo fim da polio, e o Fundo de Dotação, que visa o futuro do Rotary, já que as doações a ele são investidas perpetuamente, sendo disponibilizados aos projetos apenas os rendimentos desse investimento. Lembro que para fazer doações, temos 2 alternativas principais aqui no Brasil. O boleto bancário, disponível apenas para os brasileiros, e por isso acessível no site do nosso escritório, que é o rotary.org.br. E temos também o cartão de crédito, que fica disponível para todo mundo no rotary.org. Ambas as alternativas oferecem também a opção de doação recorrente, de modo a facilitar a realização das doações, pois o interessado faz apenas um cadastro para doar mensalmente, recebendo um boleto em seu e-mail ou um débito de doação automaticamente na sua fatura do seu cartão. Além de apoiar a essas doações, eu também posso auxiliar os rotarianos que desejem realizar ou captar uma doação em testamento, bem como aqueles que desejem fazer ou angariar uma doação extraordinária ou grande doação, que é como nós chamamos aquelas que são maiores de 10 mil dólares. A nossa fundação oferece algumas opções especiais para essas grandes doações, como a assinatura de um termo formal de compromisso de que se deseja completar a doação para receber antecipadamente o reconhecimento. Falando em reconhecimento, uma vez que as contribuições são essenciais para garantir e ampliar os nossos programas, a Fundação oferece reconhecimentos individuais de acordo com o valor doado,
com o fim de expressar nossa gratidão à generosidade de nossos apoiadores. Aqueles que interam $250 mil em doações, por exemplo, passam a fazer parte da Sociedade Art Club, que reconhece os maiores doadores da Fundação. Por outro lado, quando o doador acumula 10 mil em doações, conquista seu Major Donor e faz jus a receber um cristal entalhado em seu nome e distintivos. Para falar agora um pouco sobre o reconhecimento mais conhecido, o de companheiro Paul Harris, eu chamo meu colega Bruno. Bruno, por favor, é com você. Obrigado, Patrícia. Boa noite a todos. Eu sou Bruno, formado em Ciências Econômicas e estou na equipe da Fundação desde 2015. Como podemos homenagear os rotarianos neste caso? Então, existem duas maneiras, que realizando contribuição para a Fundação Rotária, como mencionados pela Patrícia, exceto fundo de dotação, ou recebendo pontos disponíveis dos companheiros. Então, como esses pontos disponíveis são acumulados? Quando o companheiro realiza contribuição para a Fundação Rotária. Então, no caso, doação de $100 gera 100 pontos. Então, cada $1 equivale a 1 ponto. E também, para mais detalhes, posso explicar melhor ou entre em contato comigo. Sou responsável também pelo envio dos materiais de reconhecimento Paul Harris. E também começamos em 2018 a enviar para os países da América do Sul, que seria Argentina, Bolívia, Uruguai e Chile. Então, caso também tenha alguma dúvida de reconhecimento, contribuições, eu também estou à disposição para tirar dúvidas. Então, agora eu falarei sobre a ABTRF, nossa Associação Brasileira da The Rotary Foundation, fundada em 2004, a fim de ser como uma segunda porta de entrada para receber doações de empresas à Fundação Rotária, no Brasil. Ela já conta com mais de 4 mil empresas parceiras ao longo da sua história. Ela oferece reconhecimentos às pessoas jurídicas parceiras e possibilita benefícios fiscais aos doadores optantes pelo sistema de lucro real. Todas as contribuições à ABTRF são aplicadas em fundos gerenciados pela Fundação Rotária e financiam projetos sociais sustentáveis realizados por mais de 2.400 Rotary Clubes atuantes no território nacional. A ABTRF, além de receber doações espontâneas, conta com programas de doação como a Empresa Cidadã. A Empresa Cidadã é um programa de contribuição à ABTRF que atesta a responsabilidade social da empresa, tornando-a parceira do Rotary ao financiar projetos sociais no Brasil. Para o reconhecimento como empresa cidadã, a empresa deve doar à ABTRF $1.000 rotário ou mais ao longo de 1 ano. Nos mesmos moldes, temos os programas Agrocidadão e Clube Cidadão, que reconhece os produtores rurais e clubes, respectivamente, por seu apoio de ao menos $1.000 por ano à nossa associação. Temos ainda o programa Seguro Solidário, uma parceria da ABTRF com as seguradoras Porto Seguro, Itaú e Azul, que oferece aos rotarianos e rotaractianos uma oportunidade de contribuir com projetos sociais sem gastos adicionais. Através dela, parte do prêmio líquido dos apólices de seguros de rotariano e seus familiares, junto a tais seguradoras, são doados à ABTRF, sem qualquer acréscimo de valor para o segurado ou corretor. Saiba mais sobre esses programas no nosso site da ABTRF. E também encaminhamos mensalmente o relatório referente às contribuições das empresas cidadãs e de seguros solidários para os dirigentes distritais. E também o envio do certificado de empresa cidadã e selo digital. E agora passo a palavra para minha colega Larissa. Por favor, Larissa. Boa noite a todos. Meu nome é Larissa. Eu trabalho no RIBO há cerca de 3 anos. Sou formada em Relações Internacionais. Também tenho pós-graduação e atualmente faço a 2ª graduação em Serviço Social. Eu trabalho com projetos e bolsas Rotary pela Paz no RIBO. As contribuições à Fundação e à BTRF possibilitam os subsídios globais e distritais. E o que são esses subsídios? Os subsídios distritais são projetos menores, locais e pontuais. Com as contribuições ao fundo anual, a cada ano, o distrito tem um valor de FEDUC limite para utilizar como o projeto distrital. O distrito tem um subsídio distrital por ano rotário e é o responsável por sua administração e seleção dos projetos dos clubes,
definindo critérios próprios para o uso do FEDUC. Já os subsídios globais são projetos grandes, de impacto, com parceria internacional e que devem estar dentro de uma das áreas de enfoque da Fundação. Uma novidade é que a Fundação Rotária tem uma nova área de enfoque, além das outras 6, o apoio ao meio ambiente. Pedidos de subsídios para esses projetos serão aceitos a partir de 1º de julho de 2021. Os critérios estão sendo avaliados e serão comunicados em outubro. E outra grande novidade nos subsídios globais é que a partir de julho de 2022, os Rotaracts poderão ser o contato principal de um subsídio global. Critérios e requisitos serão definidos nos próximos meses. No ano 2019 e 2020, para vocês terem uma melhor noção, foram financiados no mundo todo mais de 490 subsídios distritais, mais de 1.300 globais e 339 subsídios de desastre, em sua maioria em resposta à pandemia da Covid-19. O total de financiamento em um subsídio global é formado pela soma de contribuições locais e internacionais, mais a equiparação da Fundação Rotária. Os fundos arrecadados podem ser FEDUC ou contribuições em dinheiro. Tivemos algumas mudanças recentes sobre o financiamento dos subsídios globais. Para a FEDUC, a equiparação da Fundação continua em 100%, mas não haverá mais a equiparação das contribuições em dinheiro. Os parceiros internacionais devem ser responsáveis agora por no mínimo 15%, ao invés de 30%, do total da contribuição. Além disso, não haverá mais uma equiparação mínima por parte da Fundação, que antes era de $15 mil. Além dos projetos, também apoio candidatos e lideranças distritais a respeito do nosso programa Rotary pela Paz, que oferece bolsas após um processo de seleção mundial sem custo algum para clubes ou distritos. As inscrições para o próximo processo seletivo começam em fevereiro de 2021. Informe-se e divulgue a potenciais candidatos em sua região. Agora passo a palavra para a Áurea. Obrigada, Larissa. Meu nome é Áurea. Eu sou a pessoa que entrou há menos tempo no time do RIBO. Eu entrei em janeiro e eu sou responsável pelo departamento de comunicação. Eu sou formada em jornalismo e tenho mestrado em desenvolvimento internacional, que é uma área das relações internacionais que cuida do desenvolvimento de países em áreas que são de enfoque, como as de enfoque do Rotary, como educação, paz e saúde, por exemplo. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que a área de comunicação cuida dentro do RI. Próximo. Bom, eu sou responsável por cuidar das redes sociais do Rotary Brasil, como o Facebook e o Twitter. Essas são as duas únicas redes oficiais que o Rotary Brasil tem. Nós não temos Instagram, como muita gente pensa. Então, todas as informações oficiais do Rotary no Brasil você encontra nessas duas redes. Eu também faço matéria para o blog do Vozes do Rotary, falando sobre os projetos que o Rotary implementa no Brasil. Então, eu já falei sobre projetos sobre agroflorestas, sobre educação, sobre saúde. Eu procuro sempre buscar projetos que já estejam implementados há algum tempo, que já estejam beneficiando as comunidades, para poder mostrar para os rotarianos e também para os não rotarianos como o dinheiro do Rotary é investido nos projetos aqui no Brasil. Além disso, eu cuido da parte de assessoria de imprensa. É uma parte mais institucional. Então, projetos que são voltados ao Rotary Brasil como um todo, não a clubes ou distritos particularmente, ficam comigo para fazer contato com a mídia e para divulgar junto aos jornalistas do Brasil o que o Rotary faz como um todo aqui no nosso país. E eu também dou suporte a outras áreas do RIBO e aos rotarianos. Em caso de dúvidas, muita gente me manda e-mail, me consulta o que pode ser divulgado, o que não pode. Então, é toda uma área de suporte que a gente dá nessa parte de comunicação. Tem também a parte de interação com a sede, que muita gente desconhece, mas todas as campanhas que são feitas globalmente, tudo isso chega no Brasil por meio da interação que a área de comunicação tem com a sede. Então, a gente tem reuniões semanais, às vezes mais de uma, para saber o que está sendo feito em Evanston, como isso vai chegar em português para a gente, como é que isso tem que ser divulgado aqui no Brasil. E uma dessas campanhas, por exemplo, é a do Dia de Combate à Polio, que vai ser agora na próxima semana, no próximo mês, perdão, no dia 24 de outubro, e que a gente está incentivando todo mundo a cadastrarem os seus eventos. O Brasil tem ficado em primeiro lugar nos últimos anos e a gente quer manter essa liderança. Então, se você ainda não cadastrou o seu evento, entra lá no site do Antipolio Now, cadastre seu evento e vamos manter o Brasil na liderança pela conscientização contra a polio. Muito obrigada.
Muito obrigado, Áurea, e também a todos da equipe do Ribo. Bom, agora nós vamos começar a responder as perguntas e vamos começar com a pergunta para o CDS. Boa noite a todos. Eu vou começar respondendo a pergunta da rotariana Beatriz Bonatti, que fez um comentário, na verdade, sobre o meu rota, que tem estado muito instável, às vezes é preciso tentar muitas e muitas vezes para fazer uma baixa ou uma admissão de associado. Quando será resolvido esse problema? Bem, Beatriz, infelizmente o nosso site está passando por algumas questões técnicas, né, momentos de instabilidade. O nosso departamento de TI já está trabalhando para solucionar o mais rápido possível. Sempre quando há um upgrade do site ou alguma atualização, alguma alteração, nós estamos sujeitos a passar por enfrentar essas questões técnicas, mas será resolvido o mais breve possível, também do nosso interesse que todos vocês possam utilizar integralmente as ferramentas do meu Rotary. Nesse interim, caso o clube precise fazer abaixo a admissão do associado, existe um formulário que nós estamos fornecendo por e-mail para que o clube possa preencher e devolver para atualização manual do departamento de dados. Lembrando que há um período de carência para fazer baixa admissão de 30 dias, então nós recomendamos que aguarde esse período, mas caso já esteja próximo à finalização desse tempo, né, de carência, aí a opção é utilizar o formulário. Ok, agora temos uma pergunta da Elizabeth, onde ela pergunta o seguinte: como operacionalizar o direcionamento do valor da BTRF a algum projeto de subsídio global? Eu vou direcionar essa pergunta para a Larissa responder, por favor. Olá, pessoal, boa noite. É o seguinte, é possível, né, assim como no caso da fundação, também a BTRF, né, a empresa pode contribuir com um projeto. É importante que o projeto seja aprovado, né, e aí vocês podem gerar o boleto no site da BTRF mesmo, no campo de doações avulsas, e colocando o subsídio global e o número, né, o código do subsídio global ao lado. Nesse caso, não faria como 12 parcelas de uma empresa, né? Seria uma doação avulsa para aquele projeto. Obrigada. Carlos ou Débora, vocês querem responder alguma pergunta? Boa noite a todos. Temos aqui duas questões que levantaram referente à questão financeira, que a gente já pode antecipar. Uma das questões é quanto tempo que é necessário para que o sistema do MyRotary identifique que a per capita da fatura tenha sido paga e é atualizado o saldo diário do clube, né? Existem dois sistemas distintos, o sistema financeiro que nós utilizamos e o MyRotary. Esse link de atualização da per capita geralmente leva 72 horas úteis. Ocorre que, por vezes, o que está ocorrendo, e inclusive está ocorrendo agora, que foi identificado já para nosso TI, está ocorrendo uma instabilidade na atualização da informação no MyRotary, que já está sendo regularizado, tá? Mas isso é a observação. Geralmente são 72 horas úteis, tá? Outra questão aqui, referente à emissão da per capita do clube, né? Sendo o tesoureiro do distrito a pessoa que gostaria de fazer a emissão, tendo o cargo de tesoureiro do distrito, né? O que a gente orienta, né? Pela política de dados, a orientação é que cada clube realize a emissão do seu boleto, né? Uma vez que a fatura da per capita de RI, o originário do título é o próprio clube, tá? Um aspecto que existe como contingência, caso algum clube realmente tenha
apresentado alguma questão e não consiga realizar a emissão e não tenha ninguém disponível para fazer o cadastro no MyRotary e obter o login de acesso, o secretário executivo do distrito tem como fazer a emissão como contingência para esse clube. Mas a orientação é que cada clube faça a emissão da sua fatura, no seu boleto para pagamento da fatura, porque é um valor do próprio clube, tá? Obrigado aí. Por enquanto é isso, Edilson. Obrigado, Carlos. Débora, você quer responder alguma pergunta do CDS? Sim. Eu vou ler a pergunta do Vitor Padovese. Ele colocou se existe a possibilidade de implementar a opção de verificar o quadro associativo dos clubes ativos do distrito no acesso do representante distrital ou no acesso do secretário distrital de Rotaract. Ele ainda complementa dizendo que atualmente só se pode ver quais os clubes ativos, mas não quais os associados. Eu vou delegar essa resposta para o Caio, por gentileza. Obrigado, Vitor, pela pergunta. Realmente, os rotaractianos, né, ou seja, os representantes distritais de Rotaract, eles fazem parte da equipe distrital. Entretanto, no momento, não há um acesso específico para os representantes distritais de Rotaract acessarem o Rotary Clube Central. A boa notícia é que o Rotary Clube Central é uma ferramenta nova, então, portanto, não tem nada fixo e ela é muito flexível. Então, a nossa ideia, com certeza, não só pelo Elevate, mas porque existe já uma demanda muito grande desse tipo de dados, né? Mas a forma que pode ser compensada, né, uma vez que o Rotaractiano não tem acesso ao Rotary Clube Central, é na área de relatórios, direto. Gestão, relatórios, dá para acessar alguns relatórios ali, realmente ainda, como disse, né, essa parte de Rotaractiano, de dados, entender como isso vai funcionar aqui no Brasil, ainda está em desenvolvimento. Então, por isso, esperem novidades. Nós estamos também muito ansiosos aí para novidades referentes ao Rotaract, referente a acesso de Rotaractiano, principalmente com cargos, né? Então, por enquanto, acesso direto lá, distrito, gestão, relatórios, é o acesso para ver esses relatórios gerais. Por enquanto, repetindo, ainda não tem acesso a dados específicos, nome de Rotaractianos pertencentes ao distrito, somente números por enquanto. Olá, Áurea. Agora nós temos uma pergunta para você sobre o Instagram. Você quer falar um pouquinho mais? Bom, acho que a Áurea teve problema na conexão, então eu vou direcionar aqui uma pergunta para a Patrícia. É uma pergunta do governador Marcos Ginciene. Ele pergunta se, como rotariano, ele pode usar a pontuação da minha empresa cidadã para Major Donor. Se sim, qual o procedimento para fazer isso? Oi, boa noite, governador, tudo bem? Que bom saber que o senhor está aqui. Para o Major Donor, né, a gente pode sim somar as contribuições da empresa desde que ela seja de sua propriedade, né? Então, teria que ser uma empresa sua, e para o Major Donor nós somamos tanto as contribuições da sua pessoa física, quanto do seu cônjuge, quanto da sua empresa. Quando esse valor totalizar 10 mil, né, e os demais níveis, né, do Major Donor, nós emitimos o reconhecimento. Para a gente poder fazer esse relacionamento, né, de que entre o senhor, seu cônjuge, bem como a empresa de sua propriedade, é preciso apenas que nos avisem, né, nos informando que se trata da sua propriedade, nós então fazemos esse link de relacionamento no nosso sistema de Rotary e que assim podemos rastrear para que até que atinjam os valores correspondentes. Só um alerta que essa parte do link automático, né, entre o Major Donor da empresa com vocês é diferente em relação ao Paul Harris, né, para transferir pontuação. Para fins de Paul Harris,
é preciso mandar um formulário de transferência, que eu acredito que tem uma outra pergunta que o Bru vai falar um pouquinho mais sobre isso logo menos, né? Mas para o Major Donor, basta nos avisar que a empresa que está doando é sua, para a gente poder fazer esse link no nosso sistema. Obrigado, Patrícia. Agora sim, Áurea, é com você agora sobre o Instagram, por favor. Só um alerta que essa parte do link automático, né, entre o Major Donor da empresa com vocês é diferente em relação ao Paul Harris, né, para transferir pontuação. Para fins de Paul Harris, é preciso mandar um formulário de transferência, que eu acredito que tem uma outra pergunta que o Bru vai falar um pouquinho mais sobre isso logo menos, né, mas para o Major Donor basta nos avisar que a empresa que está doando é sua, para a gente poder fazer esse link no nosso sistema. Obrigado, Patrícia. Agora sim, Áurea, é com você agora sobre o Instagram, por favor. Obrigada, Edilson. A pergunta que eu tenho aqui é do Ricardo Gomes, perguntando se por que a gente não tem Instagram. E a resposta é a seguinte: o Instagram hoje, na verdade, todos os canais que a gente tem, eles são definidos pela sede. Só um alerta que essa parte do link automático, né, entre o Major Donor da empresa com vocês é diferente em relação ao Edilson, parece que teve um problema com o áudio da Áurea. Se Ok, você puder... Então vamos prosseguir então com alguma mas para o pergunta Major do Donor chat. basta nos avisar que a empresa que está doando é sua, para a gente poder fazer... Débora, você gostaria de responder uma das perguntas do CDS? Obrigada, Edilson. A pergunta que eu tenho aqui é do Ricardo Gomes, perguntando se... Ok. E a resposta é a seguinte: o Instagram... Eu estou ouvindo o áudio da Áurea. Eu tenho uma pergunta aqui. Na verdade, 2 rotarianos colocaram a questão no mesmo teor. Ailton Faria e José Miranda. Quem pode cadastrar as datas de nascimento dos associados existentes? Edilson, parece que teve um áudio da Áurea. Posso falar? Pode falar, Débora. Ok, eu vou repetir a pergunta do rotariano Ailton Faria. Quem pode cadastrar as datas de nascimento dos associados existentes? Os secretários não têm acesso. E aí o rotariano José Miranda também colocou algo no mesmo teor: como podemos atualizar as datas de nascimento dos novos associados? O Washington vai responder essa pergunta. Boa noite a todos, satisfação. Respondendo a pergunta do Ailton Faria e do senhor José Miranda, né, diante da política de privacidade, né, do RI, não só do RI, mas no mundo, né, essas datas, elas ficaram, política de dados, né, então elas ficaram para o próprio associado estar fazendo a atualização dentro do próprio perfil. Então, no passado, o próprio associado, o próprio presidente secretário faria essa atualização, né? Inclusive, nós pedíamos para que eles fizessem essa atualização para que nós teríamos a tendência para o RI. Então, reforçando, diante da nova política de privacidade de dados, somente o próprio associado poderá atualizar a data de nascimento. Débora. Eu acho que nós podemos complementar essa resposta, Washington, com uma outra pergunta. A rotariana diz que precisa corrigir o nome de uma companheira do clube e não consegue fazer no meu Rotary, né? E ela disse que acabou enviando a solicitação por e-mail. Ótima pergunta, Débora. Isso também entra na política de privacidade, tá? Então, caso tenha algum associado com um nome, às vezes se casou e acabou obtendo o nome do esposo, ou vice-versa, essa atualização de nome, né, ou se errado, ou para uma atualização,
enviem um e-mail para o nosso departamento do suporte a clubes e distritos, e a gente vai solicitar para o departamento de dados essa correção do nome. Sim, já respondendo também a colocação do governador, do rotariano Jerônimo Sodré, que também colocou que se essa é uma correção, né, do campo do nome, será sempre manual, via formulário, ou e-mail, ou é uma funcionalidade temporária? Agradeço também a pergunta do Sodré. Essa questão, devido à política de privacidade, tá? Ela é administrativa e ela deve ser encaminhada para o departamento, exatamente para o departamento de suporte a clubes e distritos. Ou seja, a nossa supervisora Débora, o Caio, coordenador, e eu. E isso a gente vai reportar diretamente para o departamento de dados, não é um formulário específico. Ok, bom, agora temos uma pergunta aqui para a Fundação Rotária. Eu vou direcionar essa pergunta para o Bruno, e se a Patrícia quiser complementar, por favor, fique à vontade. É uma pergunta da Simone. Ela gostaria de saber, em relação ao seguro social, mas eu acho que ela quis dizer, talvez, o seguro solidário de interactianos, como são menores entre 12 e 18 anos, seus familiares como pais, irmãos e cunhados, eles podem ter no seguro em uma dessas 3 seguradoras? Boa noite, Simone. Tudo bom? Obrigado por participar da nossa live. E sobre a pergunta, né? Por enquanto, o que faz, né, parceria é dos rotarianos e dos rotaractianos. Por enquanto, não temos, né, essa questão dos interactianos. Então, caso a Patrícia, né, ou o Edilson tenha algo a adicionar, por favor, fique à vontade. E obrigado pela participação. Acho que eu só falaria isso mesmo, né? Infelizmente, a parceria ainda não abrange os interactianos, né? A nossa parceria com o Grupo Porto Seguro, que abrange os seguros de automóveis da Porto, da Azul e da Itaú, de vida da Porto e o residencial da Porto e da Itaú, só cobrem a doação de seguros, né, de rotarianos e seus familiares e de rotaractianos e seus familiares junto a essas seguradoras. O de interactiano ainda não faz parte. Obrigado, Patrícia. Agora vamos ver se a gente consegue fazer contato com a Áurea para falar um pouquinho sobre o Instagram. Por favor, Áurea. Oi, gente, desculpa, eu queria pedir desculpa pelos problemas técnicos que eu tive aqui antes de entrar. Acontece, é ao vivo, né? Então, a pergunta que eu queria responder é do Ricardo Gomes. Ele pergunta por que o RIBO, né, não tem um Instagram. Então, todos os canais de comunicação que cada país tem são definidos pela sede. E hoje a gente tem o Instagram do Rotary International, que é em inglês, mas a segunda maior audiência que a gente tem é do pessoal em português, né? São dos brasileiros. Então, para que não haja, dentro dos canais do Rotary como um todo, canais competindo entre si, eles optaram por deixar o Instagram exclusivamente do RI, para que os brasileiros continuem a acompanhar por lá e não haja competição entre os canais da própria organização. É isso, obrigada. Okay, obrigado, Áurea. Agora passo a palavra para a Débora para responder alguma pergunta do CDS. Ok, vamos lá. A Verônica Silva perguntou diretamente para o Caio. Ela não consegue atualizar os dados que estão errados dos companheiros, é assim mesmo? Na verdade, Verônica, essa a sua dúvida, né, que até chegou antes dos demais que a gente acabou respondendo, tem a ver com a política de privacidade com o que o Washington colocou, né, muito bem que esses dados, nome, data de nascimento, então hoje podem ser alterados somente pelo próprio associado, tá? Só complementando aqui, respondendo a sua pergunta. E na sequência eu gostaria de colocar a pergunta do Erlon, se tem alguma previsão de disponibilizar no Brasil um cartão de crédito do Rotary. Ele pensa que poderia reverter em algum benefício para a captação, a Fundação Rotária. Eu vou responder pela parte do CDS, depois se o staff da Fundação quiser complementar. Realmente já houve um cartão de crédito aqui no Brasil, mas infelizmente foi descontinuado por falta de adesão.
Então, hoje nós não temos mais essa opção aqui na nossa região, né? Mas não significa que no futuro nós não possamos ter novamente essa opção para o rotarismo aqui do Brasil. Okay, eu acho obrigado, que é isso. Débora. Ok, obrigado. Não, acho que a resposta está perfeita sobre o cartão de crédito e a gente não tem mais nada a adicionar sobre o cartão. E agora a gente tem uma pergunta aqui do Nelson Alves, e eu vou direcionar essa para o Bruno. Ele disse que eles fizeram uma doação e não colocaram o ID do agraciado. Como proceder para que a doação chegue até ele? Boa noite, Nelson. Obrigado também pela participação. É uma ótima pergunta, né? Muitos doadores às vezes não agraciam no momento do boleto, né? Então, quando está preenchendo o boleto. Então, não tem problema, né? Se não souber agraciar, se não souber quem vai agraciar no momento da contribuição, pois, né? Depois podem mandar para nós o formulário de transferência e esse formulário, né, está disponível no nosso site do Ribo. Caso, né, não consiga localizar, pode entrar em contato comigo ou com, né, do resto da nossa equipe, que nós podemos encaminhar por e-mail. E qualquer pergunta, né, que tiver que... Nós sabemos que é um pouco complicado, né, entender um pouco de pontuação, né, realmente. Então, estamos aí para dar apoio e conseguir explicar melhor como que funciona. Então, não tem problema de mencionar, né, a pessoa agraciada. Pode mandar o formulário de transferência depois para nós. Desde que tenha 100 pontos para cima. Então, o mínimo de transferência, né, que nós fazemos também é de 100 pontos. Então, né, tomar cuidado com essa questão também. Obrigado. Ok, muito obrigado, Bruno. Débora, você tem mais alguma questão a ser respondida do CDS? Tenho sim. Carlos Eduardo Paz colocou que está com dificuldades de acesso ao Brand Center, onde busca suporte. Bom, o suporte pode ser diretamente conosco, né? Para que nós possamos ajudá-lo, nós precisamos saber o que efetivamente está ocorrendo. Se há alguma dificuldade em acessar o meu Rotary ou chegar até o Brand Center, ou se há alguma questão técnica do seu acesso. Então, por gentileza, entre em contato conosco para que nós possamos ajudá-lo. Agora temos mais uma pergunta do Nelson, onde ele diz o seguinte: o Clube Cidadão ele recebe título Paul Harris? Se sim, esse pode ser destinado a um associado? Vou pedir para que o Bruno responda sobre essa questão do Nelson também. Uma boa pergunta também, Nelson. Então, o certificado, né, nós encaminhamos o Clube Cidadão, né? Agora, o certificado para o clube e para o agro, né, temos esse certificado agora como empresa cidadã, então vai Clube Cidadão e Agro Cidadão. Caso o clube deseja agraciar um associado do clube, pode utilizar, né, o formulário de transferência, como mencionei no comentário anterior também. Então, caso, né, surja alguma dúvida também, por favor, entrar em contato conosco. Obrigado. Ok, obrigado, Bruno. Carlos, você tem alguma pergunta a ser respondida do financeiro ou não? Não? Ok. Acredito que já foram respondidas disso, por enquanto, tranquilo. Tá, ok. Então eu vou passar a palavra novamente para a Débora para responder uma questão sobre o CDS. Deixa eu abrir aqui. Ok. O Daniel Sperbi perguntou se nós temos como auxiliar a capitanear vagas em universidades no Brasil para intercâmbio de jovens de outros países. Então, Daniel, o intercâmbio de jovens, apesar de ser um programa oficial da organização, ele é administrado localmente pelos distritos. Então, cada distrito trabalha de uma forma, né? O que nós sugerimos é trocar experiência entre os distritos que trabalham dessa forma, para que vocês possam aplicar no distrito de vocês. Então, eu pediria até que você me enviasse essa consulta por e-mail, porque nós também temos um departamento específico do intercâmbio de jovens na nossa sede mundial, e aí nós vamos tentar lhe auxiliar nesse sentido, tá ok? Obrigada.
Ok, obrigado, Débora. Agora temos mais uma pergunta. Essa eu vou direcionar para a Patrícia. Acho que é o Winston, veio cortado aqui para mim. Ele gostaria de saber se ele consegue gerar relatório dos valores individuais dos companheiros que participaram do Seguro Solidário. Ele é de Jaboticabal. Por favor, Patrícia. Obrigada, Wilson, pela pergunta. Os valores individuais que forem doados, a gente não são disponibilizados, né? Até mesmo por dados de privacidade. O que nós conseguimos disponibilizar são os valores totais arrecadados no seu clube através da parceria. Lembrando, inclusive, que a doação não entra sendo uma doação do rotariano que participou do Seguro Solidário, né? É sim uma doação da seguradora com a qual ele contratou o seu seguro. E ao informar, a seguradora fez essa doação para a gente através do clube do rotariano. Então, o que nós podemos fornecer para vocês são os valores totais arrecadados e, se for preciso, nós também conseguimos levantar o nome daqueles que participaram. Mas o valor nominal infringiria nossas normas de privacidade e, por isso, nós não podemos divulgar. O próprio rotariano certamente tem acesso, né, ao ver a porcentagem da doação, que é 3 ou 5%, de acordo com o tipo de seguro, mas de nossa parte seriam só os totais, bem como o nome das pessoas, se você tiver necessidade. E isso seria preciso solicitar para a gente aqui no escritório, uma vez que esse tipo de relatório não fica disponível no meu Rotary, pois é uma iniciativa brasileira, então não está disponível nos relatórios, né, do site internacional. Obrigado, Patrícia. Temos tempo para mais uma pergunta antes de encerrarmos, e gostaria de saber se a Débora tem uma pergunta a ser respondida do CDS. Tem sim, Edilson. O Samir Tillman perguntou: quando admitimos um ex-rotariano no clube, desejamos saber o tempo do clube anterior, como ele faz a pesquisa? Quando o rotariano é admitido, baixado, retorna no mesmo clube ou em outro clube, a data que figura para vocês no meu Rotary é a data da última admissão. Isso não significa que o histórico dele foi excluído, tá? Todo o histórico, todos os momentos que o rotariano passou na organização ficam registrados na nossa base de dados. Então, vocês vão ver a data da admissão mais recente, só que nós temos esses dados na nossa base de dados. E se o clube precisar fazer uma pesquisa, aí poderá nos solicitar por e-mail. Obrigado, Débora. Bom, já chegamos aí ao final desse encontro com vocês. Eu gostaria de agradecer muito pela participação de todos, pelos comentários que vocês fizeram aqui para a nossa equipe, e tudo pelo que vocês fazem. E, enfim, nós estamos à disposição. Se ficou alguma pergunta não respondida, se vocês precisarem de um apoio, tiverem dúvidas, por favor, façam contato conosco. O nosso e-mail é ribo@rotary.org, ok? Muito obrigado e boa noite a todos. Se vocês quiserem abrir o microfone para dar um tchau para os rotarianos. Tchau, pessoal. Tchau, obrigada. Tchau. Obrigada a todos. Obrigada. Tchau, tchau.